Aleluia. Queridos, eu estou tendo o privilégio de compartilhar com vocês essa manhã uma palavra abençoada da parte de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Isaías 9. Isaías 9. Eu quero ler alguns versículos com você. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomado na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora, para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, Tu és a nossa referência. O Senhor é o nosso lugar secreto, o nosso porto seguro. O Senhor é o bem mais precioso que nós temos. O Senhor veio a essa terra no momento em que Deus determinou o maior amor sobre nós. E nós agradecemos tanto a você, Senhor. A Tua palavra diz que nós vivíamos no vale da sombra da morte, mas o Senhor nos resgatou. E nós somos gratos e queremos colocar o nosso coração à Tua inteira disposição essa manhã, para dizer que não há outro Deus igual você, para dizer que nós dependemos e somos totalmente dependentes da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu amor. Encha-nos com a Tua sabedoria e o Teu discernimento, porque não há outro Deus que nós possamos conhecer, que não seja o Senhor, o Rei sobre as nossas vidas. Nos ensine a Te ter como a maior referência das nossas vidas, em tudo que nós formos fazer, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema dessa mensagem, queridos, eu quero pedir para o irmão colocar aí no nosso Paz News, é o seguinte: de Jesus é que vem as minhas referências. É de Jesus. Não há outra referência que me faça prosperar em tudo que eu me dispor a fazer, que não seja de Jesus. Eu não posso me espelhar em uma outra pessoa que não seja o nosso Deus. Ele é a minha estrutura, Ele precisa ser todos os dias da minha vida, em tudo que eu for fazer. E se nós olharmos para o texto, o contexto histórico que o povo de Israel estava passando,
No período que o profeta deliberou essa profecia, não é muito diferente do que nós temos passado nos últimos tempos. As lutas, as dificuldades, as guerras, não é muito diferente. O diferencial é que Jesus já veio, já pagou o preço pelo nosso resgate. E por conta dessa atitude, nós estamos capacitados para representá-lo de uma forma extraordinária, para vivenciar a conduta dele, o caráter dele, para tomá-lo como referência em tudo, principalmente na função que ele confiou a mim e a você. Jesus, ele foi chamado para executar um plano de resgate. Se você olhar o texto, eu fico assim, impactada, queridos. Quando no versículo 5, o texto relata assim: pois toda bota de guerreiro usado em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. É como se o profeta estivesse dizendo: haverá tempos que essas guerras físicas, elas não serão mais necessárias. Porque o Senhor, Ele vai vir para vencê-las e nos capacitar a guerrear em espírito, a guerrear de outra maneira. Haverá tempos que não haverá mais necessidade para sangue ser derramado a ponto de encharcar as nossas vestes, porque o sangue daquele que pode mudar a nossa história será derramado. Queridos, e nós estamos vivendo esse tempo em que o sangue do Senhor foi derramado em favor de toda a humanidade, para que não haja, na verdade, necessidade de derramamento de sangue. Mas, querido, essa função de resgate do Senhor Jesus, ela vem para nos trazer um grande ensinamento, porque Ele iniciou, mas Ele deliberou a continuidade para mim e para você. E Jesus vem no texto, o texto relata, sabe, queridos, vários atributos que o Senhor, o nosso Deus, deliberou sobre a vida de Jesus. E esses atributos levariam Jesus a assumir uma postura diferenciada. Uma postura que iria causar uma revolução, que iria causar um impacto social na vida das pessoas, a partir do momento que ele começasse a executar o plano. Essa mesma revolução que nós precisamos causar, porque esse Jesus que veio atribuído dessa conduta, desse caráter, habita em mim e em você. Essa mesma revolução que eu e você, nós precisamos causar na nossa família, na nossa célula, nos nossos amigos, no nosso trabalho, aonde quer que nós possamos ir. Esse mesmo impacto social nós precisamos causar ao ponto de nós chegarmos em um ambiente e as pessoas terem conhecimento de nós e entender pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pelo nosso falar, que verdadeiramente existe algo diferenciado em nós. Se você for apreciar o texto, é muito maravilhoso o que o profeta fala a respeito de Jesus. Muito maravilhoso. Ah, mas se tratava de Jesus, né? O Filho de Deus. Sim, mas o Filho de Deus habita em você, habita em mim e em você. E Ele não negociou nenhuma conduta. Ele não perdeu
nada do caráter dele, da conduta, da essência de Deus que existe nele. Sabe, queridos? Jesus, ele causou uma revolução tão tremenda, sabe? Tão tremenda, que ele entendeu que para ele executar esse projeto que o Senhor deliberou a ele, ele precisaria fazer algo assim que foi, para mim, é muito tremendo, né? Muito tremendo. Se sujeitar à condição humana, mesmo sendo Deus. Sabe? Se sujeitar à condição humana. Se você for ler, lá no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, eu quero pegar bem rapidinho para você. Leia comigo. João 1,14, né, que fala tão nítido, né, do quanto Jesus, ele se sujeitou à condição humana, sabe? Diz assim: aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se sujeitou à condição humana, não se colocando sujeito ao homem, mas assumindo o aspecto humano, assumindo, né, o estado físico humano, habitando entre nós. E quando Jesus, ele se sujeita a essa condição humana, queridos, ele está querendo se colocar diante da humanidade como um igual, não para cometer as atrocidades que a humanidade é capaz de cometer, mas para entender como funciona com o homem natural. A Bíblia diz que ele, se colocando na posição humana, ele até foi tentado, sabe? Ele até foi tentado. Se você for ler Lucas 4, do 1 ao 9, fala que Jesus, após ser batizado, cheio do Espírito Santo, ele foi tomado pelo Espírito e levado para o deserto para ser tentado, sabe? E depois de 40 dias, eu creio que você conhece bastante essa história. Depois de 40 dias, Satanás se aproximou e disse assim, Satanás se aproximou para oferecer exatamente o que ele estava precisando, que era alimento, né? Porque ele passou 40 dias sem se alimentar. Então Satanás chegou a ele e disse assim: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras aqui se transformem em pães, sabe? Mas Jesus não estava aqui na terra para negociar o propósito dele. Ele disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Sabe? Queridos, ele foi tentado a desobedecer. Porque preparar alimentos e comer não é pecado. Mas havia um propósito maior, que exigiria de Jesus uma postura de obediência sobrenatural. Então, nesse momento, ele foi tentado a desobedecer, a dizer: eu estou com fome mesmo, é disso que eu estou precisando, enfim. Sabe, queridos? E isso me motiva a entender que as tentações, elas sobrevêm sobre cada um de nós. Mas se a nossa postura, ela for inegociável, porque eu tenho entendimento de quem eu sou em Cristo, porque eu tenho entendimento de que aquele que vive, aquele que pagou um alto preço, habita em mim, e eu preciso a cada dia me tornar mais parecido com Ele, eu não vou negociar, independente de qualquer que seja a situação, eu não vou negociar. Sabe, eu fico assim, nossa, como eu fico constrangida quando eu olho para os atributos de Jesus, para o caráter dele, para o ministério dele, para o propósito dele.
E eu entendo que Ele me confiou uma parte desse propósito. E muitas vezes eu venho e tomo decisões que Ele não tomaria. Pastora, a senhora é humana, nós somos humanos. Mas a Bíblia diz que Ele se fez carne. Nós podemos ser diferente, nós podemos agir diferente, nós podemos ter atitudes diferenciadas. E eu quero falar a respeito dessas atitudes. Foram essas atitudes que me inspiram, essas atitudes que precisam ser a minha referência em Jesus, que tornou o ministério dele bem-sucedido. Porque, queridos, você pode não ser um líder de célula, você pode não ser um líder de setor, você pode não estar no ministério de louvor, ou na atmosfera, ou você pode não ser da mídia, você pode não estar em nenhum ministério, mas ainda assim, existe propósito na sua vida. Ainda assim, você pode exercer a sua vida com Deus, pregando para as pessoas com os valores inegociáveis, com uma postura irrepreensível, à medida que não seja necessário você abrir a Bíblia para falar para as pessoas, mas as pessoas possam ver a palavra de Deus através da sua vida, através das suas atitudes. Mas você só vai ser bem-sucedido se antes a sua referência for Jesus. Sabe? Você só vai ser bem-sucedido se você entender que é a postura dele que causa o impacto social, que é a postura dele que é capaz de transformar vidas, de ultrapassar gerações. Então, eu quero falar de uma postura que Jesus ele tomou no seu ministério, que eu acho assim tremenda para quem é missionário, para todos aqueles que verdadeiramente compartilham da fé cristã, para todos aqueles que têm o entendimento que é morada de Deus. Uma das primeiras posturas de Jesus, queridos, é que Jesus ele não impôs limites. Agora preste atenção, dentro da legalidade, para executar o seu ministério. Ele não disse assim, não, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Os lugares aonde Jesus não entrou, não foi porque ele não quis, foi porque não foi permitido pelo homem. Mas ele foi lá. Então, qual é a minha postura como casa do Senhor? A minha postura como aquele em que Cristo, que é a palavra de Deus que diz isso, Cristo vive em mim e em você. Qual é a minha postura? Eu preciso, querido, ter esse entendimento. Mesmo eu não fazendo parte de todos esses ministérios que eu falei aqui, mas ainda assim, Jesus espera de mim que eu tenha um testemunho irrepreensível, ao ponto de que as pessoas conheçam a Ele através da minha vida, mesmo quando eu não diga uma só palavra. A minha postura é não estipular, não colocar limites dentro da legalidade para executar o meu ministério. O meu ministério é ser exemplo no meu trabalho. Eu sou exemplo de honestidade, eu sou exemplo de um pai de família, eu sou exemplo de um esposo excelente, uma esposa idônea, eu sou, por que, olha, você já pensou atenção, a postura da irmã Célias eu acho muito legal a postura da irmã Célias, porque as pessoas que não conhecem ela, olha, eu soube que a irmã Célias, ela é crente lá da Pastorte, essa postura, sabe, inegociável. Tanto faz eu estar aqui, como eu estar em qualquer um outro lugar do Brasil, do mundo, mas é inegociável, irrepreensível. Então Jesus, ele praticou o ministério dele com essa conduta.
E isso levou ele a se adaptar dentro do contexto de várias situações, para ele implantar o reino dele. Ele sendo Deus, sendo perfeito, mas ele conseguiu se adaptar. Se você for olhar em João 8, a partir do versículo 1 até o 7, eu não vou, leia lá, quando você tiver um tempinho. Jesus, ele é colocado diante de uma mulher adúltera, né? E as pessoas que trazem essa mulher a eles dizem assim, olha, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. E a lei de Moisés, é como se eles estivessem dizendo assim, a palavra, né? A lei de Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas. E você o que diz? Mas como Jesus, ele estava adaptado dentro daquela situação, ele não olhou para o tamanho do pecado, mas ele olhou para aquela mulher como igual a todos que estavam naquele lugar. E ele disse, sim, se dentre vocês estiver alguém que não tenha nenhum pecado, vocês podem jogar pedras nela. Sabe? Ele se adaptou àquela situação. Porque a única pessoa que podia jogar uma pedra nela era ele. E ele estava disposto a não fazer. A não fazer. Porque a visão dele era diferente. E ele foi bem sucedido nesse caso. E quando é que eu uso isso como referência? Tantas vezes nós temos apedrejado pessoas por coisas mínimas. Muitas vezes até por inverdades. Uma história infundada que contaram e a gente joga uma pedra. Como o meu ministério pode ser bem sucedido se eu não sou capaz de ter uma visão do contexto da situação? Sendo que Jesus habita em mim. Sendo que eu sou templo. Sendo que Ele espera que a minha postura seja essa. Queridos, nós precisamos olhar a palavra de Deus e os ensinamentos que o Senhor nos dá com tanta cautela, porque, como diria o nosso amado pastor Celinaldo, uma vida cristã é feita de detalhes. É feita de detalhes. Muitas vezes aquilo que nós julgamos não ser um julgamento a uma pessoa, acaba sendo. Por isso nós precisamos nos colocar de igual como igual. Poxa, essa mulher ela foi pega em adultério. Mas vocês que trouxeram ela a mim. Se você não tiver o temor do Senhor, você também é capaz de adulterar. Poxa, olha, o irmão ele fracassou em tal área. Mas se eu me colocando no lugar, mas se eu não tiver o temor de Deus, eu também sou capaz. Eu também sou capaz. Um outro contexto que Jesus ele se adaptou, querido, foi com relação a mais uma mulher. Foi trazido a ele, né, na verdade, ele se colocou, né, diante dessa mulher, né, em João 4:9, a Bíblia diz que ele encontrou uma mulher samaritana, às margens de um poço, né, à beira de um poço. E o que eu acho interessante é que toda uma cidade tinha preconceito com aquela mulher. Toda uma cidade, né? E a própria mulher era consciente. Tanto é que ela diz assim, mas como assim o Senhor, sendo judeu, está falando comigo? O Senhor não sabe que a gente não se curte muito? Os samaritanos não se dão muito bem? Mas o interesse de Jesus não era olhar para as falhas dela. O interesse de Jesus era implantar o reino e resgatar a vida dela. E esse precisa ser o meu interesse e o seu. Não olhar para as falhas, mas cuidar do resgate, fazer o possível para aquela pessoa ter a mente
esclarecida. Se você for olhar o texto lá de Isaías, ele diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Existem muitas pessoas que ainda andam nas trevas. E eu e você somos essa luz que Jesus confiou que nós pudéssemos ser. E essas pessoas precisam enxergar essa luz em nós. Assim como Jesus, ele estava falando para aquela mulher, sabe? Estava falando para ela, né, da importância de que ela até fizesse um conserto, porque ela começa a relatar a vida dele e ele começa a confrontar ela, mas não de maneira que expõe ela, ao ponto dela voltar aos seus e dizer assim: olha, eu encontrei um homem que falou tudo quanto eu tenho feito, não será esse o Cristo? Ao ponto dela testemunhar com palavras e depois com atitudes, porque essa mulher ganhou pessoas, ajudou a resgatar pessoas. Nós precisamos, queridos, permanecer olhando sempre para Jesus como a nossa principal referência. Querido, Jesus, ele se adaptava tanto ao contexto humano, que a Bíblia diz que certa vez, no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 12, do 15 em diante, ele vai entrando na cidade e vem passando um cortejo fúnebre, uma viúva com um filho único dela, está morto, e muita gente vem acompanhando, sendo solidário à situação daquela viúva. E Jesus, ele consegue se envolver, sabe, movido pela compaixão, ele consegue se envolver naquela situação daquela viúva, ao ponto dele quebrar uma tradição, porque só podia ser algo mesmo inventado por eles, que se alguém falecesse, você não podia tocar, porque você se tornava impuro. Mas quando o caixão vai passando, ele põe a mão no caixão. Ou seja, com esse gesto, ele está dizendo assim: olha, eu me preocupo com a tua dor. Eu me preocupo com a tua perda. Eu quero compartilhar desse momento. Mas ele também está trazendo para aquela mulher, sabe, esperança. Porque, queridos, se você for olhar na história, uma mulher que ficasse sem a proteção de um membro da família que fosse homem, ela ficava muito vulnerável, sabe, dentro do contexto daquela sociedade na época. E ele fez com que aquele jovem ressuscitasse, para ele dar continuidade no cuidado com a mãe dele. Ele se envolveu, ele se encheu de compaixão. De fato, aquele jovem estava morto. Hoje, nós encontramos tantas pessoas que estão mortas de ânimo, de fé. Pessoas que não têm mais perspectiva. Pessoas que estão dando fim à sua própria vida. Ontem, meu esposo me mostrou um rapaz lá de Santa Cruz que tirou a própria vida. Eu conhecia o Rafael. Eu conhecia, tirou a própria vida, sabe? E a população cristã é tão grande. Mas nós estamos tão ocupados com nós mesmos, que nós não estamos conseguindo ver, nós não estamos colocando a mão para compartilhar aquela situação. Algo que o Senhor confiou a nós, espera de nós. Isso é muito preocupante, queridos, porque nós não estamos caminhando para um melhoramento social, que nós não podemos nos iludir ao ponto de achar que a palavra de Deus ela não vai se cumprir. Ela vai se cumprir.
A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. E quando o amor esfriar, a sociedade vai ficar entregue ao egoísmo. A sociedade vai ficar entregue ao individualismo. E como é que eu vou saber o que o meu irmão está passando? Como é que eu vou saber a dificuldade que existe aqui do lado do meu vizinho, se eu não me importar? Eu não estou dizendo para você largar a sua vida, largar tudo que você faz, a sua família, e começar a se preocupar somente com os outros. Eu estou dizendo para que aproveitem as oportunidades. Meu amigo está passando por uma dificuldade tão grande, mas eu quero dizer, queridos, olha, a minha mão está aqui, eu estou junto com você. Você vai sair dessa, você vai vencer. Eu quero que você confie no Senhor. Jesus continuou se envolvendo. E queridos, em Lucas 17, 12, 13, Jesus ele conseguiu interagir com uma população que era expulsa do meio da sociedade, do meio social, que eram aqueles que eram acometidos de lepra, contagioso. Eles eram expulsos para um lugar onde só eles podiam ficar, até que eles perecessem lá. Mas a Bíblia diz nesse texto que 10 leprosos se aproximaram de Jesus a uma distância segura e clamaram pela misericórdia dele. E ele parou e disse, olha, vão se apresentar ao sacerdote. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui? Que nós já tivemos tantas oportunidades de enviar alguém para a casa do Senhor no momento mais difícil. E às vezes a gente se cala. Às vezes assim, a pessoa, sem te conhecer, do nada, ela está até numa fila, ela começa a falar, ela está tão sobrecarregada de problemas, de preocupação, ela está o fardo dela está tão pesado, o jugo dela está tão desgastante, que mesmo sem ela te conhecer, ela vai começar a falar daquilo que ela está vivendo. E aí, a gente tem a oportunidade de dizer assim, olha, vai lá, te apresentar ao sacerdote. Ou então, a gente tem a oportunidade de se posicionar como sacerdote e dizer para aquela pessoa aquilo que ela precisa ouvir de acordo com a situação que ela está vivendo. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. E nós, como tais, precisamos assumir a nossa postura, porque Jesus, todas as vezes que foi procurado, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu, ele não desperdiçou a oportunidade. Queridos, eu posso falar para você inúmeras situações que Jesus se colocou como igual diante da humanidade para implantar o reino, para trazer a salvação, para iniciar um ministério alicerçado, para mostrar para os discípulos e para as futuras gerações a importância da execução do plano do Senhor, do resgate das vidas. Eu quero te falar de mais uma atitude dele, né? Que essa é a que tem sido um desafio muito grande para que a gente possa vivenciar nos dias de hoje. Ele tinha o amor como princípio básico. O amor como princípio básico. Ele veio trazendo esse amor como uma referência do próprio Pai
Quando a Bíblia diz em João 3,16, que Deus tanto amou, que deu o seu Filho, Jesus, ele veio com essa carga, impregnado nele, de amor. Um amor que ultrapassa o limite do entendimento humano. Um amor capaz de conseguir se encaixar em qualquer situação e ainda assim olhar para ela pela ótica do amor. Por que é um desafio, sabe? Porque o amor de Jesus, ele precisa ser incondicional. Esse amor que Jesus quer que nós venhamos vivenciar, precisa ser incondicional. E o ser humano tem a tendência a impor condições. Por isso é o desafio. Mas se você for olhar em 1 Coríntios 13, você vai ver as referências desse amor. A Bíblia diz lá que o amor ele precisa ser paciente. Nós precisamos ser pacientes, querido. Eu já falei 10 vezes para a irmã Célia de Jesus. E a irmã Célia está... Eu vou falar de novo. Eu vou atrás do meu membro de célula. Eu vou atrás daquele meu discípulo que até se esconde de mim. Eu vou insistir, eu vou bater, eu sou paciente. Eu sei que não sou eu que sou capaz de mudar o coração do homem, mas eu sei que o Espírito de Deus que habita em mim é o mesmo Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. Por isso eu vou continuar, eu não vou desistir. Um amor paciente, um amor bondoso, um amor que não inveja. Queridos, um amor que não se vangloria, que não se orgulha, um amor que não maltrata. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é fácil vivenciar este amor. Não é fácil, porque quando a palavra de Deus diz que a carne milita contra o nosso espírito, é real, queridos. A nossa carne não é capaz de amar assim. Mas se a minha referência for o Senhor Jesus, eu vou conseguir, queridos. Um amor que não se ira facilmente, que não guarda rancor, um amor que não é injusto, mas é verdadeiro, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Um amor que nunca acaba. Nunca acaba. Sabe, queridos, eu me emociono porque eu sou muito apaixonada por Jesus. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu posso testemunhar para você que a minha vida, o meu ministério, não é fácil executá-lo. Posso falar que tantas e tantas vezes eu já passei tanta situação difícil executando esse ministério. Claro, não se compara às dores, ao sofrimento dos grandes homens de Deus. Mas eu já passei muita situação difícil. Mas ainda assim, eu quero amar as pessoas. Porque eu sei que quando eu me prostituía, Jesus não olhou para mim como uma prostituta. Eu sei que quando eu era injusta, Jesus não olhou para mim como uma injusta. Que todas as coisas erradas que eu fiz foi de conhecimento dEle. Mas no momento que Ele me resgatou, Ele não estava olhando para esse lado da minha vida. Ele estava olhando para uma mulher que estava no lamaçal, no fundo do poço, que foi criada pelo pai dele, que perdeu o direito de ser chamada e que precisava ser resgatada. Foi assim que ele me viu. Ele não me olhou
com um amor impaciente, não, ele olhou com amor paciente, porque eu até estava testemunhando para a irmã Iracilda, que eu passei 8 anos depois que eu tomei uma decisão para Jesus, aqui, dentro dessa igreja, mas eu não era convertida. Eu vinha para cá, ouvia a palavra, enchia o meu coração de expectativas, mas quando eu chegava lá fora, as minhas atitudes eram totalmente diferentes daquilo que eu tinha escutado aqui. E Jesus foi paciente comigo. Ele foi bondoso comigo. Bondoso comigo. Sabe, querido? Ele teve inúmeras chances de ficar irado. Sabe? Até por muitas vezes eu ter desafiado ele. Teve uma vez que eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero dizer para você que se você não fizer isso aqui que eu estou pedindo, eu não vou crer que você é o Deus que eu tenho servido, o Deus que diz que é amor, que é justiça, que é isso, que é aquilo. Jesus poderia ter se irado comigo, me fulminado naquela hora. Mas ele não guardou rancor, querido. Ele não guardou rancor. Ele esperou. Porque o amor dele é assim. E esse tem que ser a minha referência. E a sua também. Mas todas essas referências, todas essas posturas que a Bíblia relata sobre Jesus, e não somente a Bíblia relata, mas a gente tem plena convicção de que ele realmente viveu essas posturas. Ele quer que em mim e em você elas sejam visíveis. Ao ponto dele dizer, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, ele falar do ide, ele passar o bastão para mim e para você. E dizer, olha, vão, preguem o evangelho a toda criatura. Lá no final ele diz assim, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Então, queridos, eu preciso vivenciar, para que eu seja bem-sucedido, esses atributos. Não impor limites para executar o id dele. E ter o amor como princípio básico. Como princípio básico. A minha referência, ela precisa vir de Jesus. Eu preciso estar comprometido com o entendimento do id, dessa palavra, comprometido com o entendimento de que Ele habita em mim, que Ele é a minha maior referência, que se Ele venceu, e Ele diz que eu serei mais que vencedor, então eu vou vivenciar. E principalmente, queridos, para que eu verdadeiramente venha a ser bem-sucedido, eu preciso viver esse amor aqui. Nos dias de hoje, só faz a obra de Deus, só se enganja no projeto de resgate, se você tiver com o seu coração cheio de amor pelo seu próximo. Se você tiver com o seu coração disposto a não impor limites para o agir. Sabe? Esse amor verdadeiro de Deus, ele vai nos direcionar, queridos, não para o tamanho do pecado, daquele que precisa ser resgatado, mas para a urgência de resgatá-lo. O pecado, o Espírito de Deus vai convencê-lo diante de todo um processo. E ele vai começar a se transformar em uma pessoa mais parecida com Jesus. Ele vai começar a se transformar em um discípulo. E você precisa ser o canal. Você precisa ser o canal. Não podemos olhar para a humanidade pelo tamanho, pelas circunstâncias do pecado. Eu não posso olhar para o meu próximo. Muitas vezes eu olho assim até para os meus familiares dentro de casa. Já falei tanto de Jesus. Já falei tanto de Jesus para o fulano, para o ciclano. E parece que entra por um ouvido e sai por outro. Queridos, mas eu vou continuar falando. E eu não vou olhar para o tamanho do pecado. Porque quando eu olho para o tamanho do pecado, eu tenho a tendência a limitar o agir de Deus.
Deus não vai fazer porque, poxa vida, o fulano é muito mentiroso. Não, fulano, ele é misericórdia, ele é uma bênção para contar mentira. Ainda começa a determinar que contar mentira é uma bênção, e não é. Eu não vou olhar, eu vou olhar para a urgência. Os dias estão se aproximando do fim. Existe uma urgência em que aquela vida seja resgatada. Essa foi a função. Essa foi a função. O próprio Jesus disse, olha, os campos estão maduros. Ou seja, ele está dizendo, está tudo preparado para a grande colheita. Então, nós precisamos trabalhar. Sabe, quando eu não olho para o tamanho, para a circunstância do pecado, queridos, eu não sou um impedimento para ajuntar, para aglomerar a igreja de Deus, as vidas no aprisco do Senhor. Mas quando eu começo a olhar para as circunstâncias e para o tamanho do pecado, a tendência é eu espalhar. Porque ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser apontado, sabe? Então eu vou espalhar. Aqueles que eu precisava ter aquele amor paciente, aquele amor bondoso, aquele amor incondicional, eu estou olhando, eu estou apontando, eu estou indicando a falha dele, muitas vezes falando para as outras pessoas, apresentando ele para as outras pessoas somente pelas falhas. Então, quem gosta de ser tratado assim? Ninguém gosta de ser tratado assim. E ao invés de eu arrebanhar eles para dentro do aprisco, eu acabo espalhando. E aí a palavra de Deus diz, olha, aquele que comigo não ajunta e espalha. O que Jesus está dizendo? Aquele que não olha para a ovelha como eu olho, com o meu olhar, aquele que não ama com o meu amor, não tem possibilidade de arrebanhar o meu rebanho. Ele vai espalhar ele. Eu preciso ter essa percepção. Então, o amor é que nos torna parecidos com Jesus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10, o versículo 11, ele diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe? É isso que Jesus espera de mim e de você. Ele não está pedindo para você ser crucificado. Nossa, está dizendo para você se colocar no lugar da ovelha. Quando Jesus deu a vida por nós, ele se colocou naquela cruz, no meu e no seu lugar. É isso. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu vou me colocar no lugar daquele meu líder de célula que está desanimado e vou dar a ele uma injeção de ânimo. Mesmo que seja necessário, eu ficar indo lá na célula dele umas 5 ou 6 vezes, umas 2 vezes por mês, eu vou lá dar uma força para ele. Mesmo que seja necessário, sabe, eu fazer esse tipo de investimento, mas eu quero que ele seja bem-sucedido. Eu quero que o reino dele avance. Do reino de Deus, na verdade, avance. Eu quero que o ministério dele prospere. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Esse é o amor que precisa ser vivenciado. Essa é a atitude que nós precisamos tirar da pessoa de Jesus e viver com ela. Essa é a referência que nos torna parecido com Jesus. Sabe? Essa é a referência. Nenhum ministério, queridos, pode ser bem-sucedido se você não amar, sobretudo, a Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Jesus, ele conseguiu ver essa carência de amor na humanidade. Deus conseguiu ver essa carência de amor. E quando Jesus colocou a vida dele como exemplo, para que eu e você pudéssemos nos espelhar nessa vida,
Ele estava nos chamando, queridos, a fazer esse resgate, a assumir uma postura que cause um impacto social, a assumir uma postura de liderança, a assumir uma postura de luz em meio às trevas, com a finalidade do resgate, com a finalidade de levar as pessoas ao conhecimento do nosso Deus. Mas sabe por quê? Só para finalizar, sabe por quê? Muitos de nós não têm sido bem-sucedidos. É porque nós temos encarado o ministério como uma estatística, como um número a mais, até como um status social. Eu sou líder. E o ministério precisa ser encarado como Jesus encarou. Com seriedade, com responsabilidade, com respeito à vida, com amor incondicional, como um bem inegociável. Se nós quisermos verdadeiramente viver um ministério com esse peso, nós precisamos viver as referências de Jesus. Então, seja na sua casa, ame. Não imponha limites. Seja no seu trabalho, ame. Não imponha limites. Aonde você for, seja, sabe, a pessoa que vai levar a esperança, a luz. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, lá no texto, né, que eu li lá no capítulo 9, que diz que aquele povo, eles viviam na vergonha. E Jesus, ele veio para tirar essa vergonha, sabe, da humanidade. E Ele confiou a mim e a você. Fique de pé, igreja.